Olá, bom dia pessoal. Vamos lá para o nosso cafezinho de hoje. Espero que tenham gostado do estudo que fizemos aí no livro de Filipenses. Tenho conhecido também o reverendo Gabriel, né? Apesar de sua juventude, ele tem demonstrado ser um servo fiel ao Senhor, principalmente na fidelidade da explanação da palavra de Deus. Agora nós vamos partir para uma nova jornada de estudo e resolvi descansar vocês um pouco a respeito de Paulo. E vamos observar os ensinamentos no livro de Tiago. É um pequeno livro, 5 capítulos apenas, mas com grandes ensinamentos para as nossas vidas. Os historiadores afirmam que este pode ter sido um dos primeiros livros do Novo Testamento, possivelmente escrito por volta do ano 62 depois de Cristo, e apresenta em seu bojo um grande desafio para todos os cristãos, pois tem como objetivo maior chamar a atenção do leitor, principalmente para o que se dispõe a pregar o Evangelho, desafiando-o a viver realmente o que se prega. E também a não nos acomodarmos, né? Estarmos vigilantes, focando nos ensinamentos de Jesus lá no Sermão do Monte, encorajando o leitor a viver conforme aquilo que Jesus ensinou. Primeiramente, precisamos saber algumas coisas a respeito deste livro. A data nós já citamos aí, né? Foi por volta do ano 62 depois de Cristo. E o autor ele se apresenta aí no início do livro, no verso 1, capítulo 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Além de se apresentar como autor do livro, se descreve também como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Mas eu creio que essa apresentação ainda é pouco, tendo em vista que na Bíblia tem outro Tiago citado, e isso é comum até nos nossos dias. Meu nome é Carlos e conheço vários Carlos. E tenho conhecimento que existiu, ou existe, não sei ao certo se ainda está vivo, uma pessoa chamada Carlos Saraiva, que não é meu parente, mas inclusive tem um nome de um viaduto batizado em seu nome ali na cidade de Uberlândia. Deve ter sido uma pessoa importante, né? Não podemos confundir este Tiago como aquele escolhido por Jesus para ser um de seus discípulos. Quando Jesus iniciava o seu ministério, citado no livro de Mateus, capítulo 10, dos versos 2 a 4, que diz assim: Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Este Tiago, discípulo de Jesus, ele foi morto logo no início da perseguição aos cristãos pelo rei Herodes, como registra o livro de Atos, no capítulo 12, versos de 1 a 2. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. Então, quem era esse Tiago? Há uma afirmação entre os estudiosos de que ele era filho de José e Maria, no caso, meio-irmão de Jesus. E como meu objetivo aqui não é causar polêmica a respeito disso, eu prefiro deixar para perguntar pessoalmente a ele, caso eu encontre com ele na glória. Mas para deixar claro o meu pensamento e pelas coisas que acontecem na Bíblia, eu acompanho este raciocínio. Por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 1, no verso 11, nos diz: Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Infelizmente, Tiago, apesar de ser meio-irmão de Jesus, durante a trajetória do Mestre aqui na Terra, ele não acreditava no ministério de Jesus, como outros não acreditavam. Porém, como registra em 1 Coríntios 15, quando é narrado a aparição de Jesus após a sua ressurreição, vemos no verso 7, depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. A partir deste momento em que Jesus se apresentou ressurreto a ele, houve uma mudança de opinião e atitude, passando a crer em Jesus, sendo registrado lá em Atos, quando Jesus foi assunto aos céus, ele estava ali no templo em oração, Atos 1,14,
Todos estes perseveravam unânimes em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. A partir dali, Tiago se tornou um ancião da igreja em Jerusalém, conquistando grande respeito com os líderes da igreja primitiva naquela época. E esse respeito ele foi adquirido pela sua perseverança na oração, sendo conhecido como um homem de joelhos de pata de camelo. Houve uma deformidade tal em seus joelhos por causa da sua entrega total a essas orações. É este homem, antes descrente, mas agora alcançado por Jesus, se coloca como servo de Cristo e escreve esta carta para encorajar os crentes na dispersão a manter-se firmes na fé e em Jesus. Ao contrário das cartas de Paulo, que eram previamente endereçadas, a carta de Tiago era para percorrer as igrejas daquela época, sendo conhecida como carta circular, que era para levar o conhecimento a vários locais onde haviam os cristãos dispersos. Aí nós podemos compreender, né, o dizeres aí também no verso 1, as 12 tribos que andam dispersas. Estudamos aí o livro de Atos, e se observarmos lá o final do capítulo 7, veremos a citação da morte de Estevão. E no verso 1 do capítulo 8, identificando, vemos que após a sua morte, a morte de Estevão, os cristãos que estavam em Jerusalém se dispersaram, indo para a Judéia e Samaria, com exceção dos apóstolos que permaneceram em Jerusalém, mas cumprindo a ordem deixada por Jesus. Então, é para este povo que Tiago passa a escrever, buscando orientá-los a permanecerem firmes na fé e no que aprenderam de Jesus. E é bom que essa carta foi inserida na palavra do Senhor e nos alcançou. Assim podemos desfrutar destes ensinamentos. Mas ao saber da história deste servo de Deus, eu me sinto assim, deveramente envergonhado em dedicar tão pouco tempo para o Senhor nas minhas orações. A oração é um momento de intimidade com Deus e nós temos que buscar mais esta intimidade com Deus. Nós estaremos nos próximos domingos, estudando passo a passo esta carta, para tirarmos bastantes ensinamentos para as nossas vidas. E a sua tarefa dessa semana é você pegar essa carta, ler, para que depois a gente for esmiuçando ela devagarzinho e você possa ir compreendendo mais. Tá bom? Então, fica aqui as considerações iniciais desse livro de Tiago e vamos nos preparando para o próximo cafezinho. E até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal.